Sou tricolor de coração. Muito obrigado, Fluminense. Uma salva de palmas. Fluminense salvou o Palmeiras, salvou o campeonato, salvou o Palmeiras. Deixou o Palmeiras vivo nesse Campeonato Brasileiro. Fluminense meteu-lhe 2-1 no Flamengo, tá? E ainda o Flamengo foi garfado, porque pra mim foi pênalti. Teve um pênalti ali que pra mim que foi estranho. Foi no mínimo estranho. Thiago Silva ali dando uma... Enfim, né? Né? Não vou analisar muito bem, não. Se bem que o pênalti marcado a favor do Flamengo foi um lance muito parecido de um não marcado a favor do Palmeiras contra o Vitória, né? Então, se aquele pênalti, né? Assim que os caras gostam de fazer, se aquele pênalti contra o Vitória tivesse sido marcado, o Palmeiras agora estaria tantos pontos, mas enfim, acho que aqueles 15 pontos que fizeram conta lá já tem que descontar, acho que já tá 0-0, viu? Acho que já tá 0, mas enfim. Brincadeiras à parte, não dá pra justificar o jogo patético que o Palmeiras teve contra o Vitória, falando sobre um possível pênalti, que até pra mim, em alguns momentos seria marcado, assim como contra o Santos, aquele pênalti do Maurício contra o Santos, em alguns momentos é marcado, em alguns momentos é marcado, falta critério. Novamente, pra mim a bola pega mais ou menos na mesma região do que a bola do René, e é marcado um pênalti a favor do Flamengo, foi assim que o Flamengo diminuiu. Notícia boa pro Palmeiras, além da vitória do Fluminense, é que o Flamengo também não tá jogando bem. Tanto pensando na questão do Campeonato Brasileiro, quanto pensando na Libertadores, né? Então o Flamengo também não tá jogando bem, então não é impossível aí. A questão é a seguinte, a gente tem aí 9 dias, nesse momento agora pra final da Libertadores, são 9 dias pro Palmeiras recuperar o futebol. Os caras sentar ali, Vitor Roque e Flaco Lopes voltar a ser o Bebeto e o Romário, né? O Veiga ou acordar ou ficar dormindo no banco. Então tem essas duas opções que eu acho que seria bom pro Palmeiras. Nada contra o Veiga é ídolo, tá, gente? Mas o Veiga, ele dormiu a temporada inteira, acordou contra a LDU, fez 2 gols, falou, agora deixa eu voltar aqui de boinha que tá entendeu? Tava gostosinho aqui, porra, me atrapalha não. E voltou a dormir um pouco o Veiga, né? O Maurício também, acho que tá meio que nessa onda de Veiga, tá tipo, porra, que tá da hora mesmo lá, hein? Porque sabe aquele negócio, porra, ar-condicionadinho, tá ligado? Edredomzinho aqui, dá um negocinho, né? Eu acho que os caras estão nessa pegada. Acho que o Maurício gostou também de dormir junto com o Veiga e tá dormindo aí, parece que também tá dormindo. Já viu o Maurício acordado? E o Maurício acordado, ele joga bola, né? O Alan, meu Deus, que salseiro esse moleque. O Alan também tem um negócio assim que ele começou a tentar fazer, ele percebeu, mano, só tô eu jogando no time, que ele meteu chutou umas bolas pro gol que ele podia ter tocado, que ele podia ter cruzado. Mas tudo bem, não vou também criticar o cara, que ele percebeu que só tava ele jogando ali, né? Contra o Vitória era só ele. Então ele foi, né? Felipe Anderson tem aquele negócio também, eu acho que também tá nessa vibe. Eu acho que a cama do CT lá do Palmeiras é muito boa. Eu acho que foi um erro, viu? Acho que um erro da diretoria aí é deixar a cama muito boa, porque tu pega Maurício, Veiga, Felipe Anderson, acho que eles estão muito querendo voltar pro CT logo pra dormir. Então eles acabam nem acordando direito. Tá tão bom o soninho que acaba nem acordando. Então tem um pouco esse lance aí que a gente precisa ficar esperto, né? O Aníbal Moreno é outro também que tá nesse contexto aí pô, Ema Colchões, mano. Acho que o Palmeiras investiu muito, meteu uns Ema Colchão foda lá no CT. Os caras tão, mano, dormindo muito. Tá demais. Acho que o Alan, talvez, por ter vindo da base, por ser um cara com salário menor, talvez seja num colchão mais duro. Talvez seja isso que esteja acontecendo. Então não sei. Mas enfim, cara, eu acho que o Abel tem um plano, tá? Então, falei isso em alguns shorts aí, vou repetir aqui, é o seguinte, o Abel, ele tem um negócio que a gente sabe que ele não ganha no G6, isso aí faz parte do pacto do Abel, né? Então, o pacto, ele não ganha no G6, infelizmente teve isso lá no pacto, na hora de, não dá pra ganhar tudo, não dá, você vai fazer um pacto, vou ganhar tudo, não vai ter nenhum ônus. Não, tem que ter um, vamos, Abel, vamos, né? É tipo, o cara te passa o gabarito da prova, tu tá lá fazendo um concurso público, o cara te passa o gabarito, o cara fala, mano, vou te passar o gabarito da prova, erra algumas aí, porque senão vai dar na cara. Então, o pacto do Abel é esse. Eu vou ganhar de geral, mas vou perder pro G6. Aí o Abel falou, beleza. Tudo bem. Fez o pacto lá, né? Não sei com quem foi o pacto, mas fez o pacto. E tinha essa cláusula de perder pro G6. A questão é que o Abel resolveu confundir tudo, quando ele resolveu também perder ou não ganhar do Z6. Aí ele confundiu a cabeça geral. Porque eu tava na cabeça que, não, o Abel contra o G6 é horrível, mas pelo menos contra o resto, né? A gente vai bem e tal. Então contra o Santos a gente perdeu pro Mirassol, mas contra o Santos a gente vai ganhar, contra o Vitória em casa a gente vai ganhar, né? Então a gente tava nessa pegada. E o Abel falou, não, vocês não estão ligados, eu vou surpreender. Então ele surpreendeu. Só que tem um ponto que é o seguinte, o Abel, ele é o terror do Centrão. O Centrão tá livre disso. Então ele não ganha do Z6, do G6 ele já não ganha faz tempo, mas o Centrão, a meiuca da tabela, ali o cara reina.
reina. E por acaso, nossos últimos 3 jogos é contra o Centrão. Então, ou seja, gente, 9 pontos garantidos. Aí não precisa nem assistir o jogo. Você palmeirense, não precisa nem assistir o jogo. 9 pontos garantidos, porque é o Centrão. Ceará, Atlético Mineiro e Grêmio. Ou na ordem invertida, né? Grêmio primeiro, depois Atlético Mineiro, depois Ceará. Tudo no Centrão, tudo na meiuca. Esquece. Isso aí o Abel... Cara, o time vai jogar, os caras vão acordar, tu vai ver. A dúvida é o Fluminense. Que talvez quando você esteja vendo esse vídeo, o Bahia já tenha enfrentado o Fortaleza. Se o Bahia ganhou do Fortaleza, aí tudo bem. O Fluminense sai do G6, fica também nesse Centrão, nessa meiuca, e aí o Palmeiras vai passar o trator no Fluminense, pode ter certeza disso. O problema é que eu não sei. O jogo é daqui a pouco, então eu não sei o que vai ter acontecido. Se o Bahia não ganha do Fortaleza em casa, o Fluminense fica no G6, aí é que é um problema. Hein? Eu espero só que o Abel entenda que o Fluminense acabou de entrar no G6. Então não precisa ter esse respeito. Eu acho que ele talvez esteja numa cláusula do pacto ali que o Abel consiga ganhar do Fluminense, né? Em casa, ganhar do Fluminense. Um Fluminense cansado, que veio de um clássico contra o Flamengo, né? O Palmeiras está descansado, porque os jogadores estão dormindo mesmo em campo, então o time está descansado, é hora de pegar um pouquinho do Red Bull, né? Não o Bragantino, que vai jogar contra o Flamengo, que inclusive precisa ganhar, mas compra uns Red Bull do Bragantino, por exemplo, já faz um agrado, compra de repente por um preço super faturado, esses Red Bull do Bragantino, dá para os jogadores do Palmeiras tomar, para eles entrarem mais ligados no jogo contra o Fluminense, e fala pro Bragantino, ó, quanto que é o Red Bull? É 15 reais. Tô te dando 50 em cada, hein? Não, mas nada a ver. Só, de repente, pra vocês, né? Ter um ânimo aí a mais no jogo de vocês aí. Não sabe? É o combo perfeito. Eu acho que esse é o plano que o Abel Ferreira tem que ter agora. Compra Red Bull do time do Bragantino, que vende, né? O Red Bull Bragantino. Compra Red Bull do time do Bragantino. Dá pro Zeiga, dá pro Maurício, dá pro Felipe Anderson, dá pro Aníbal Moreno. Tá entendendo? Dá pro Kelvin, uns 2 até, entendeu? Mas compra super faturado, o Red Bull. E fala o seguinte, fala, ó, dependendo, joga essa, dependendo do resultado de vocês contra o Flamengo, talvez a gente vai querer mais, entendeu? Joga esse, que aí os caras falam, mano, precisamos ganhar. Porque aí tu joga um incentivo ali pro time do Red Bull, né? E aí, quem sabe, eles vão dar um negócio ali, vão ganhar do Flamengo, ou pelo menos empatar. E a gente vai virar e ir pra última rodada, antes da final da Libertadores, né? Ou seja, ir pra próxima rodada ali na terça-feira, um dia nada a ver, né? Terça-feira geralmente é o dia que não tem nada, mas dessa vez vai ser um dia importante. Vai ser a última rodada do Brasileiro antes da final da Libertadores, né? E aí, vamos torcer pra gente pelo menos chegar lá com chance. Sábado, então, nós temos, daqui a pouco vou fazer, né, amanhã aí o Onde Assistir, né? Um grande clássico aqui do canal, Onde Assistir, que eu trago a informação de onde você pode assistir os jogos. Então, uma novidade que eu fiz, novidade, inventei isso. E sábado nós temos que torcer muito pro Atlético Mineiro, hein? Muito pro Atlético Mineiro chegar de boa, pro Atlético Mineiro não ter por que encrespar com a gente. Então eles ganham a Sul-Americana, para eles ficarem bem de ressaca. Tudo bem que tem um jogo contra o Flamengo, né? Que talvez eles ganhem pela raiva que eles têm no Flamengo, mas aí é outra conversa, e depois a gente pensa sobre isso, sobre o que a gente pode fazer pro Flamengo ter um ânimo a mais para enfrentar o Flamengo. Pro Atlético Mineiro ter um ânimo a mais para enfrentar o Flamengo. O que a gente precisa agora é resolver a nossa questão. Então resolver o Fluminense, não, o Bahia tem que ganhar do Fortaleza, pro Fluminense não estar no G6 quando enfrentar a gente, e nós temos sim que comprar Red Bull do time do Bragantino para super faturado para dar pros nossos jogadores. É o combo perfeito. Desse jeito, é um plano. Abel, copia esse plano. Pode falar que o plano foi teu, não tem problema, desde que a gente ganhe. Fechou? É nóis, gente. Se inscreva no canal. E eu tô tentando, quem sabe, umas brincadeirinhas. Se você gostou de umas palhaçadinhas, não sei. Talvez você goste, talvez você não goste, mas tamo junto.